Começamos mais uma semana de entrevistas com os candidatos e candidatas que disputam as prefeituras de 10 cidades do sul fluminense. O projeto Eleições 2024 é uma realização do Grupo Pansardes de Comunicação, responsável pelos jornais A Voz da Cidade e Diário do Vale. O entrevistado desta segunda é o candidato à Prefeitura de Volta Redonda pelo PSTU, Maicon Quintanilha. Maicon Quintanilha Diniz tem 34 anos, é solteiro e natural de Resende. Como funcionário público, Maicon já trabalhou no SAI de Volta Redonda e foi eleito coordenador do Conselho Comunitário do FURBAN, onde ficou por um ano. Maicon luta há cerca de 10 anos pelos direitos sociais dos estudantes e trabalhadores. Ele tem como vice em sua chapa Lázaro Luiz. Vamos conhecer as regras da entrevista. A entrevista será no modelo debate temático, com 7 perguntas específicas e iguais para todos os candidatos. A duração máxima do programa será de 30 minutos e o candidato terá 3 minutos para responder cada pergunta. O tempo será cronometrado com base no regulamento enviado previamente aos candidatos. Não serão aceitos ataques pessoais dos adversários. O objetivo é debater propostas para as mais diferentes áreas da cidade. O debate será pautado nos seguintes temas: 1. Esporte e lazer. 2. Servidores públicos. 3. Ensino público. 4. Transporte público e mobilidade urbana. 5. Segurança pública. 6. Saúde pública. 7. Desenvolvimento econômico. E, por fim, as considerações finais. Maicon, seja bem-vindo aos estúdios do Grupo Pansardes de Comunicação. É um prazer tê-lo conosco. Uma satisfação enorme estar nesse espaço democrático e parabéns a Pansardes pela iniciativa. Vamos às perguntas? Vamos. Candidato, como o senhor pretende ampliar o acesso da população às atividades esportivas e de lazer? Em Volta Redonda, nós não temos projetos esportivos que alcancem desde a criança ao idoso. Porque para nós do PSTU, o esporte ele não é apenas uma atividade física. Porque o esporte ele gera autoconfiança, autoestima, e ele tem que ser acompanhado durante toda a vida da pessoa. E para isso, a gente precisa que esses projetos estejam localizados principalmente na periferia da cidade, onde nós temos mais carências desses projetos, mais carência de uma perspectiva mesmo de você poder praticar um esporte que esteja fora desse espectro dos esportes que são os esportes mais mercadológicos, os esportes que dão um lucro para alguém. Nós precisamos incentivar o esporte como forma de vida. E para isso, a gente pretende criar um fundo municipal do esporte, que através desse fundo nós vamos incentivar esses projetos esportivos no bairro, que serão decididos pela própria comunidade. A comunidade vai escolher que tipo de esporte cabe mais ao seu bairro, que ela tem mais interesse de praticar, e isso com uma base, que são os projetos que hoje nós já temos dentro dos bairros, né? Projetos esportivos, que muitas vezes as pessoas fazem sem muitas condições, projetos sem fins lucrativos, e vários são perseguidos pela prefeitura porque a prefeitura prefere incentivar aqueles projetos que são de ligados políticos a ele, que vão gerar votos nas eleições. Nós pretendemos democratizar o acesso ao esporte, com base no interesse da própria comunidade, incentivando esses guerreiros hoje que tocam projetos de balé, de luta, de esporte, dentro da periferia e que não tem o mínimo de infraestrutura para isso. Em relação à nossa cidade como um todo, nós precisamos entender que o maior centro poliesportivo da cidade, que é o Recreio dos Trabalhadores, ele se encontra abandonado, inutilizado. Ele não é utilizado pela razão fim dele, que era fornecer lazer, esporte e cultura para os trabalhadores da CSN, e muito menos utilizado para fornecer toda aquela estrutura para esporte, lazer e cultura da cidade. Nós pretendemos municipalizar o Recreio dos Trabalhadores e a gente pegar toda aquela estrutura e dar um fim social, um uso para o trabalhador de Volta Redonda. Vamos à segunda pergunta? Vamos à segunda pergunta. Maicon, caso seja eleito, como será a sua relação com os servidores públicos? O senhor tem projetos para aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços? Sim. O servidor público, ele é o principal investimento que uma prefeitura pode fazer no seu povo. Porque quando a população mais precisa, é o servidor público que vai atender.
É o primeiro contato que a população tem com a máquina pública. E em Volta Redonda, o servidor ele não é valorizado. Volta Redonda vem se tornando um repelente de servidores. Quem está hoje trabalhando na máquina pública, ele está desmotivado, ou ele está lá pensando, sem nenhuma perspectiva de carreira dentro do serviço público, ou já pensando num outro concurso para fazer, para vazar fora de Volta Redonda. Porque Volta Redonda não apresenta um projeto de carreira, uma perspectiva profissional atrelada aos interesses a um projeto de cidade. Nós temos que pensar um projeto de cidade e ter uma formação e um projeto de carreira para os nossos funcionários públicos que estejam de acordo com a cidade que a gente quer. O funcionário público ele tem que entrar, ele tem que saber quais serão as funções dele ao longo da sua carreira. A prefeitura tem que fornecer uma formação adequada para o melhor atendimento de acordo com o interesse da própria cidade. E para isso, primeiramente, a gente não pode ficar enrolando o servidor com um processo de PCCS que já está até em Brasília, já determinou que se paga o PCCS do servidor público e não se paga o PCCS, que o servidor está esperando há mais de década. Então, nós precisamos ter essa valorização do servidor, porque esse é o principal investimento que a gente vai fazer no nosso povo. E nós também temos que entender o funcionamento da máquina pública e a gente acabar com os RPAs, porque os RPAs hoje estabelecem relações frágeis de trabalho extremamente precarizado, na qual o servidor não tem nenhuma estabilidade e ele não consegue ter uma perspectiva e uma visão de futuro de como que ele vai servir a cidade no próximo governo, porque o RPA mudou o governo, mudou os RPAs todos. Então a gente tem que acabar com essas relações frágeis, porque a população de Volta Redonda merece um serviço público que atenda a ela e profissionais que acompanhem ela durante toda uma vida, acompanhem seus filhos, porque o que acontece hoje é que o trabalho público não tem continuidade. Nós também pretendemos, para substituir esses RPAs e substituir esse exército de comissionados que nós temos dentro da prefeitura, nós precisamos que os funcionários de carreira, aqueles que escolheram enquanto vida servir a população de Volta Redonda, eles assumam essas funções porque eles têm um entendimento de toda a máquina. Eles estão há 10, 20, 30 anos e vão ficar mais 10, 20, 30 anos trabalhando na prefeitura. Ou seja, os cargos principais operacionais da prefeitura, eles têm que ser assumidos por funcionários de carreira. E, para isso, temos que ter concursos públicos dentro da estrutura interna, da administração direta e indireta, para assumir esses cargos e acabar com as interferências políticas que nós temos dentro do funcionamento do nosso serviço do dia a dia. E a gente, cada vez mais, através desse projeto de vida de carreira do servidor, atrelado a um projeto de cidade, que a gente tenha a conexão e a interligação das diferentes secretarias e autarquias para que a gente não tenha problemas que a gente tem hoje, que uma autarquia vem, abre um buraco Candidato, seu tempo e espera a outra vir fechar. Vamos à terceira pergunta. Como o senhor pretende melhorar a qualidade do ensino público durante o mandato, caso seja eleito? O ensino público ele é a base de vários problemas que nós temos na cidade, que nós vamos discutir mais adiante. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar a concepção de ensino público que nós queremos. Nós queremos que o estudante ele entre só com aquela visão que já fracassou para a maior parte das pessoas, que apenas você estudando você vai ser alguém na vida. Que é isso que a gente está formando os nossos estudantes. Nós temos que formar os nossos jovens para que eles transformem a realidade, para que eles entendam a sua realidade e sejam atuantes dentro daquela realidade. Porque a juventude está sem perspectiva, porque ela foi formada, a minha geração mesmo foi formada nessa concepção de estudo, que você vai ser alguém na vida, uma concepção individualista da coisa, né? E quando a gente veio na nossa hora de ser alguém na vida, as portas não estão abertas para a juventude. A juventude hoje não tem perspectiva. E para isso nós precisamos ouvir os professores, que são os principais profissionais da área da educação. Eles que entendem quais são as demandas, as dificuldades e o que está faltando na educação pública. Quando você conversa com professores, você vê que a situação é calamitosa. É colégio como o Colégio Palmares, lá no Padre Jorge, que cai sobre a cabeça das crianças e os professores acabam sendo culpados por isso. Nós temos estruturas ociosas dentro da educação, como o CIEP do Padre Jorge, que está há 30 anos praticamente parado e é um projeto fantástico, são os projetos do CIEP no estado do Rio de Janeiro, que cada vez mais vêm sendo abandonados. Nós propomos um trabalho combinado da Prefeitura junto com a educação pública e a comunidade, no qual a gente consiga ouvir a comunidade e fazer um trabalho específico para aquela comunidade. Para isso, para que a gente consiga dar atenção individualizada aos alunos, para que a gente consiga aprimorá-lo dentro dos seus talentos, dentro dos seus potenciais, o professor não pode ter salas lotadas como tem hoje.
O professor ele tem que ser valorizado. As salas não podem ter 30 alunos, as salas têm que ter de 10 a 12 alunos. Nós precisamos ampliar e utilizar as estruturas que estão abandonadas hoje da educação pública em Volta Redonda. Nós precisamos ter um projeto de carreira, tal como a gente conversou dos servidores públicos, para os professores atrelados à Volta Redonda, porque o professor hoje ele quer sair de Volta Redonda. Ele precisa ter 2, 3 matrículas para ter o mínimo de dignidade. E a gente não pode ter os principais profissionais da formação dos nossos filhos sobrecarregados, mal remunerados e desmotivados para fazer aquele trabalho. Ele tem que ter o tempo para dar atenção para o seu filho, a atenção que ele merece. A gente precisa utilizar todo o recurso, não apenas os R$ 2,50 a cada R$10 hoje, que deveriam ser destinados à educação em Volta Redonda. A Volta Redonda não atinge o mínimo de 20% exigido pela legislação para investimento em educação. E isso não é visto, porque não se tem um olhar para a periferia, a situação da educação na periferia, que vai causar problemas para a gente lá no futuro em relação à segurança pública. Seu tempo terminou. Vamos à quarta pergunta? Sim. Em relação ao transporte público e mobilidade urbana, quais são as estratégias do seu plano de governo? Mobilidade pública de Volta Redonda é incompreensível uma cidade desse tamanho ter tantos problemas de mobilidade pública. A gente encontra várias razões nisso. Uma das principais razões é o transporte público extremamente precário. Em Volta Redonda, e é um reflexo do estado do Rio de Janeiro como um todo, se não vou dizer do próprio Brasil. O transporte público ele está entregado à iniciativa privada, está entregue à iniciativa privada, às grandes empresas de ônibus, e a população ela não participa do planejamento do transporte público da cidade, os interesses dela, ela que mais sofre diretamente com essa tragédia do transporte público, ela não é ouvida sobre a qualidade do serviço, sobre o itinerário, sobre os bairros que devem se ligar, porque a gente simplesmente entregou para as grandes empresas fazer isso sem nenhuma transparência, a gente não sabe as margens de lucros dessas empresas, a gente paga uma passagem inexplicável para uma cidade do tamanho de Volta Redonda e agora é subsidiada pela própria prefeitura. Nós, do PSTU, propomos, para a questão do transporte público, a criação de uma empresa pública de transporte na cidade, no qual a gente vai começar a expandir os ônibus elétricos, os famosos verdinhos que nós temos na cidade, colocando várias estações pela cidade em pontos estratégicos para que ele alcance mais bairros e a gente investir num transporte limpo e que preserve o meio ambiente. Ainda mais numa cidade que tem uma poluição tão grande quanto Volta Redonda, é muito importante essa iniciativa. Outro problema da mobilidade pública é a falta de outras alternativas de transporte. Por exemplo, quantas pessoas na cidade querem ir para o seu trabalho de bicicleta, mas aí quando ele tem uma experiência de 1 ou 2 semanas, ele vê o risco de vida que ele está correndo, andando de bicicleta no trânsito da cidade e acaba desistindo. Nós propomos que tenha uma rede interligada de ciclovias na cidade, ligando os pontos e regiões centrais das cidades à periferia, para a gente conseguir contemplar as pessoas tenham as alternativas necessárias de transporte e não achem que a única forma de ter um transporte confiável e seguro para você chegar no seu trabalho no horário correto, né, e de uma forma confortável, seja você ter que comprar um carro ou uma moto e ficar parado no trânsito da cidade. Né? E quando você tem a moto, você ainda é perseguido pela Guarda Municipal. A gente tem muita sensibilidade em relação à questão do transporte público e a gente vê um problema sério dentro da cidade, porque nós temos uma rica malha ferroviária, só que ela foi entregue à CSN e à MRS e a gente não consegue pensar, está para além da nossa imaginação aqui na cidade, um transporte sobre trilho, sendo que nós temos trilho para a gente colocar um transporte. Eu acredito que a gente criar o transporte sobre trilho em Volta Redonda, interligando toda a região fluminense, interligando a capital, seria não só uma solução para a mobilidade pública, mas seria uma solução para um desenvolvimento econômico da cidade, da região gigantesco, no qual a gente interligaria as populações, interligaria as empresas e seria muito mais eficiente, não só para os trabalhadores, mas como para a economia da cidade. Vamos à quinta pergunta? Sim. Candidato, como o senhor planeja trabalhar a segurança pública não sendo uma obrigação direta da Prefeitura? Essa concepção de não ser uma obrigação direta da Prefeitura, ela já é um erro que a nossa sociedade comete, porque a gente acaba tratando o problema da segurança pública como um problema apenas de polícia que você resolve com bala. E esse projeto de segurança pública, ele está falido há mais de 100 anos, porque o que nós mais temos é pessoas morrendo na periferia, é policial morrendo, é criminoso morrendo, e a gente não tem um projeto consciente, um projeto efetivo de ressocialização de ex-apenados.
Então, a segurança pública, o problema dela interliga várias funções do poder público, como educação, como assistência social, como saúde. E nós precisamos pensar isso de uma forma ampla e integrada, porque esse projeto de guerra às drogas que apresentaram para a gente, ele faliu. É uma guerra que as drogas ganham todos os dias, e a gente paga por esse erro estratégico com a vida do nosso povo. Então, nós propomos que a gente tenha, em Volta Redonda, uma rede interligada com a Polícia Militar e Polícia Civil, no qual a gente vai preencher a principal razão da criação do crime organizado, não só no estado do Rio de Janeiro, como no Brasil, que é a ausência de Estado na periferia. O crime organizado só cresce e toma conta porque o Estado não está na periferia. E o Estado ele vai se apresentar apenas através da repressão, da violência, do tiro, né, que assusta a própria população da periferia. Nós temos que chegar com o Estado dentro da periferia, com escolas em tempo integral, que nós não temos na nossa cidade, com cursos técnicos, com um projeto de perspectiva para a nossa juventude. E nós do PSTU, nós defendemos sim que temos que cortar o financiamento das organizações criminosas e da corrupção dentro da polícia. Nós defendemos a legalização das drogas, porque a partir do momento que a gente tira isso da mão da criminalidade, a gente corta o financiamento, que é o financiamento que compra as armas que vão matar o nosso povo e que financia a corrupção dentro da polícia, que também vai matar o nosso povo. Então, nós defendemos uma política ampla de saúde, de assistência social, de educação e de visão de sociedade para que a gente resolva o problema da segurança pública, porque tiro apenas não resolve, apenas aumenta o problema. Ô, Michael, quais são suas propostas para o sistema de saúde e assim garantir um acesso da população? Saúde de Volta Redonda. Primeiro que nós já vemos um drama devido ao alto índice de poluição que nós temos na cidade, que interna a cada 3 horas uma pessoa com problema respiratório, né? Hoje se fala muito que Volta Redonda, o atual prefeito defende que vai tornar Volta Redonda a melhor saúde do país. Como é que você vai tornar Volta Redonda a melhor saúde do país, sendo que uma cidade com os maiores índices de poluição? O poder público ele não enxerga os reais problemas da cidade. É importante nós termos tratamento de doenças raras, tratamento mais especializado, é fundamental, mas a gente não está cuidando do básico, que é o cuidar do nosso povo trabalhador nas periferias, que é o que mais sofre com a poluição de Volta Redonda e o que mais sofre com o péssimo atendimento. E é um péssimo atendimento, não por causa dos profissionais, que eles são guerreiros e heróis e seguraram a barra toda na pandemia. E eles têm que ser valorizados, tem que ser pago o piso, sim, da enfermagem nacional para os técnicos de enfermagem de Volta Redonda. Mas nós precisamos da contratação de mais funcionários. Nós precisamos estabelecer equipes completas dentro dos postinhos de saúde na periferia, porque nós não temos equipes completas, nós não temos médicos 24 horas, nós não temos UPA. O nosso projeto inclui que tem que ter UPA a 10 minutos de cada trabalhador dessa cidade. Porque esses 10 minutos vão separar o trabalhador entre a vida e a morte, muitas vezes, na emergência. Nós defendemos a contratação de mais médicos, a valorização dos profissionais da saúde e que isso seja um trabalho integrado com os CRAs, com a assistência social. E, para isso, nós precisamos da contratação de mais funcionários e da valorização, para que a gente consiga atrair, a parar de ser a cidade que repele bons profissionais e atrair os melhores profissionais para a cidade de Volta Redonda. E, para isso, a gente tem que oferecer as condições, nós temos que oferecer mais estruturas. Não adianta a gente jogar sobre o servidor da saúde toda a responsabilidade e não dá para ele o equipamento, o aparato e a estrutura necessária para ele conseguir trabalhar. Nós precisamos ter um trabalho integrado na periferia, entendendo qual é a realidade. Só quem vive na periferia e precisa do serviço público da saúde diariamente é que sabe o que é você ter um trabalho interrompido de 2, 3, 4, 5, 6, 7, às vezes uma década com algum profissional da saúde, ele ser interrompido porque quebraram o contrato dele por causa das terceirizações, ele ser substituído por uma empresa terceirizada, no qual o profissional não consegue ter um acompanhamento histórico da realidade daquele bairro, daquela periferia ou daquela família. Nós precisamos valorizar e ter um projeto de vida para o servidor da saúde da cidade, atrelado às necessidades da cidade de Volta Redonda. Porque, da forma como estamos, os hospitais sendo tratados como empresa, o produto dessa empresa saúde que estão querendo colocar em Volta Redonda é a nossa saúde, e a gente está pagando por isso. E a nossa saúde, ela não é mercadoria, ela não é um produto, ela é um direito básico que nós temos. Candidato, vamos à 7ª pergunta. Quais são as suas propostas para o desenvolvimento econômico?
como atrair mais investimentos para Volta Redonda? Isso é um outro tema que a gente vai abarcar, vários outros temas que a gente já discutiu. Volta Redonda, se fala muito na questão da geração de empregos. Tal prefeito trouxe tantos empregos, outro trouxe tantos empregos. Mas qual é a qualidade desses empregos? Esses empregos apresentam uma perspectiva para a nossa juventude, uma perspectiva de futuro? Comemorar, por exemplo, a vinda de uma grande empresa de telemarketing para a cidade. É uma vitória para a nossa juventude? Porque todo mundo que eu conheço lá não trabalhou mais de 6 meses no telemarketing, por exemplo. Trazer empresas que vão vir para a cidade para destruir o psicológico da nossa juventude, estabelecer baixos salários e relações de trabalho extremamente frágeis que não apresentam perspectiva, não é a solução. Nós temos que investir no que nós temos hoje na cidade. A nossa cidade é uma cidade muito rica, nós temos que entender que a geração de riqueza da cidade é a siderurgia, é a CSN, e não adianta a gente encapar isso, e nós precisamos entender que os empregos que nós buscamos estão em Volta Redonda. A prefeitura não pode ser alheia, por exemplo, como aconteceu no ano passado, a uma campanha de turno na CSN, da defesa do turno de 6 horas, que iria imediatamente o turno de 6 horas sendo aprovado, gerar 1.500 empregos diretos e 4.000 empregos indiretos dentro da cidade. E a prefeitura nunca se posicionou em relação a isso e fica preocupada em trazer empregos precarizados para a cidade. Nós temos que pensar na cidade de uma forma estrutural e traçar um futuro para a nossa juventude. Volta Redonda é uma fábrica de mentes, para o Brasil e para o mundo. Quantas universidades excelentes nós temos aqui em Volta Redonda, e a gente não consegue fazer um trabalho conjunto do poder público, junto com essas universidades, de incentivo e formação da nossa juventude, para que Volta Redonda trace o seu futuro, até para além da própria siderurgia, que nós criemos centros de pesquisa, polos tecnológicos dentro da nossa cidade, que irão gerar empregos para o futuro, e investir na classe trabalhadora e no filho da classe trabalhadora, que hoje já está em Volta Redonda. Nós não precisamos ficar pensando em coisas mirabolantes e a gente ter que ficar cedendo subsídio para empresas virem para cá explorar mais o nosso povo. Nós temos que fazer um combate sério à precarização que hoje a CSN estabelece dentro da cidade, porque o desenvolvimento da cidade, a crise é histórica, desde a privatização da CSN, nós vemos todos os índices de qualidade de vida decaindo e os de violência na cidade aumentando, e nós precisamos entender que isso foi uma derrota histórica para a população de Volta Redonda, e nós precisamos enfrentar, sim, a CSN, porque é ela que rebaixa o salário da cidade, é ela que precariza a vida do nosso povo, é ela que retira a maior parte da riqueza gerada na cidade e manda para a Bolsa de Valores e para fora do país. E combater a CSN, se fala que se você combater a CSN, ela vai embora. O que vai levar a CSN embora é nós deixarmos... Terminou. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Maicon, você tem 2 minutos para dizer por que merece ser o próximo prefeito de Volta Redonda. O projeto do PSTU merece assumir a cidade de Volta Redonda porque nós defendemos um projeto que vai de encontro à realidade do trabalhador, às suas necessidades. Nós acreditamos que essa democracia que está estabelecida hoje, que é a democracia dos ricos, não corresponde à necessidade do nosso povo. Porque o povo que sustenta, que gera toda a riqueza da cidade e carrega ela nas costas, ele só é consultado sobre o projeto que quer para a sua cidade a cada 4 anos. Nós do PSTU defendemos, através dos conselhos populares nos bairros e nas regiões da cidade, nós determinarmos constantemente quais são os rumos e as políticas que a cidade vai tomar, partindo da periferia da cidade, que é onde mora o trabalhador. O nosso projeto, ele inclui que cada bairro vai ter o seu próprio plano de obras determinado e decidido pelos moradores e que cada serviço público ele seja consultado constantemente a sua qualidade pelos trabalhadores nesses próprios conselhos. Implementar a Assembleia Geral de Volta Redonda, onde nós reuniremos o povo no centro da cidade para a gente determinar as políticas estratégicas da cidade. A gente não tem um projeto que vai vir aqui em tempo de eleição falando que a gente vai governar para você. A gente quer governar com você, trabalhador, durante os 4 anos da nossa gestão. E esse é um projeto do PSTU, um projeto entregando o poder ao povo, um projeto socialista, um projeto para o trabalhador. Encerramos agora mais uma entrevista do projeto Eleições 2024 do Grupo Pansardes de Comunicação, quando recebemos o candidato a prefeito de Volta Redonda, Maicon Quintanilha.
Candidato, agradecemos sua presença e boa sorte na sua caminhada. Muito obrigado, Vinícius. Vamos para a luta.